Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, né? E hoje nós estamos aí gravando mais uma aula, mais um auxílio da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é a lição de número 13, né? E é a última lição aí da nossa revista, né? Tivemos aí um trimestre abençoado, né? Onde falamos acerca de assuntos tão importantes, né? Que são aí concernentes aos atributos de Deus, né? E a lição de hoje, né, vai trabalhar aí sobre também a questão da natureza de Deus. Vamos falar um pouco acerca da Trindade, né? Nossa lição tem por tema o Deus uno e trino, né? Então, um assunto aí muito importante e muito rico, né, para nós falarmos aí hoje, né? O nosso textuário, né, da nossa lição de hoje se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 13, e o verso de número 13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Então, esse é o nosso texto áureo. A nossa verdade aplicada nos diz assim: a doutrina da Santíssima Trindade nos faz sermos mais conscientes da nossa completa dependência de Deus e nos motiva, né, ao necessário crescimento no conhecimento do Senhor. Então, quando nós nos deparamos aí com a doutrina da Trindade, né, nós vemos aí que temos aí uma necessidade muito grande, né, de nos aprofundarmos aí no conhecimento do Senhor, pois é de grande importância, né, nós sabemos de conhecermos aí ao nosso Deus, a sua natureza, né, dentro daquilo que Ele nos revelou, né. Nós também temos aí alguns objetivos, né, para essa lição, e o objetivo primeiro, né, é apresentar, né, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo, nós vamos citar, né, o agir de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. E por último, mostrar, né, as distinções, né, e unidade da Trindade. A nossa introdução diz assim: o presente estudo acerca da Trindade oportuniza profunda reflexão sobre o mistério. Olha que muito importante, né, isso aqui já que vem logo de início, né, nossa introdução, que nos fala que o estudo acerca da Trindade é uma oportunidade, né, de nós nos aprofundar, né, e nos faz refletir, nos leva a uma reflexão acerca dessa doutrina tão maravilhosa, tão profunda, né, e que para nós, né, ainda é um mistério muito grande, né, pois não conseguimos, né, chegar ao ápice da compreensão acerca da Trindade, né, visto ser esse um tema muito complexo, muito profundo, né, mas mesmo diante disso, né, a doutrina da Trindade nos faz refletir, né, nos leva a uma profunda reflexão acerca desse grande mistério, né, do Deus uno e trino ao mesmo tempo. Um só Deus em três pessoas, né, no ser supremo há uma só natureza, né? Então isso é algo muito importante para nós, que tem que ficar muito claro para nós, e, né, entendermos isso, que não existe três naturezas, né, mas existe uma só natureza, uma só essência, né? Cada pessoa da Trindade não tem uma essência muito diferente do outro, não. É uma única essência, né, e uma só substância, que subsiste nas três pessoas divinas, né? Isso é algo maravilhoso para nós, né? Uma doutrina incrível. Quando nós nos deparamos, né, quando nós nos detemos a estudar, né, e a examinar as escrituras, né, e tantos outros livros, né, que são aí que nos ajuda, né, nesse labor, né, nesse estudo profundo acerca da Trindade, nós vamos ver que esta é uma doutrina incrível, né, a doutrina da Trindade, se não uma das doutrinas mais complexas, né, dentro aí do campo da teologia, no campo da teologia sistemática, é uma das doutrinas mais complexas, né, de se compreender, é acerca da Trindade, da triunidade de Deus. Para muitas pessoas, né, a Trindade parece um truque matemático, né, uma tentativa um tanto improvável de fazer com que 1 mais 1, né, seja igual a 1. Né? Então, para muitas pessoas, pode parecer que isso seja um truque matemático impossível de se estabelecer.
né? E exatamente isso, 1 mais 1 é igual a 1, quando nós falamos acerca da doutrina da Trindade, né? Certamente que a natureza trina de Deus leva nosso conhecimento e imaginação ao limite e além dele. Quando nós falamos acerca da Trindade, né, nós estamos aí sujeitos e nós somos levados, né, a ir a muito além, né, do nosso conhecimento e da nossa imaginação. Nós temos aí, somos impulsionados, né, a ir aos limites, né, da nossa imaginação e irmos ao limite do nosso conhecimento, né? Que por mais que nós estudamos, por mais que nós nos aprofundamos em conhecer acerca da natureza de Deus, ainda para nós muitas das coisas acerca do nosso Deus, para nós ainda é um mistério, para nós ainda é algo limitado e algo muito vago, né? E quando falamos acerca da Trindade, este tema é para nós ainda muito vago, né? Visto ser algo de uma complexidade muito grande, né? Falar acerca da Trindade. Então, a falar acerca da natureza trina de Deus, né, leva o nosso conhecimento e a nossa imaginação aos limites, né, ao limite máximo, né? E essa doutrina ela é considerada uma doutrina incrível, né? E para nós há uma grande dificuldade de nós compreendermos, né, de forma completa, total, acerca dessa doutrina, né, acerca de Deus, né? Falar sobre Deus e sobre a sua natureza é algo muito complexo e muito difícil, né? E nós só conseguimos falar aquilo que Ele revelou e aquilo que Ele deixou para nós, né? Nós não conseguimos ir além disso, né? E é interessante que, falando acerca disso, nós podemos imaginar, né, e lembrar o que Santo Agostinho disse certa vez, que se conseguíssemos entendê-lo, né, quando falamos acerca de Deus e acerca da sua doutrina, acerca do seu ser, acerca da sua natureza, acerca da Trindade, se nós entendêssemos, né, Agostinho diz assim, se conseguíssemos entendê-lo, então isso não é Deus, né? Então, se há uma complexidade, se há uma dificuldade, se há uma limitação em conhecermos de forma completa e total o ser de Deus e a sua natureza, né, não seria Deus, né? Então é por isso que Ele é Deus, porque é insondável, não conseguiríamos jamais, né, esquadrinhar Deus, né, sondar a mente de Deus, né? Para nós é algo impossível. Então Agostinho disse de forma acertada: se conseguires entendê-lo, então isso não é Deus, né? E quando nós falamos acerca do Deus que é uno e trino, né, precisamos aqui fazer algumas considerações iniciais antes de adentrarmos propriamente na nossa lição, né? Nós precisamos entender que Ele é um em essência. Só existe uma essência, não existe várias essências. Não existe 3 essências, mas nós temos que ter claramente isso em nossas mentes, né? Que é um em essência. Quando consideramos as culturas da antiguidade, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos ali as antiguidades, né, os povos, as culturas da antiguidade, não podemos deixar de perceber, né, que existia ali um sistema de politeísmo, ou seja, pessoas, nações e culturas que adoravam vários deuses, né? O politeísmo, né? O politeísmo altamente desenvolvido, né? Era algo praticamente como se fosse normal, né, às culturas antigas, né? O politeísmo, né? Nós podemos pensar, por exemplo, nos gregos, né, que tinham aí seu panteão, né, de deidades, né, vários deuses, e nos romanos também, que tinham deuses e deusas, né, que serviam a todas, né, as esferas de interesse e esforço humano, né? Então tinha vários deuses ali que estavam prontos a servir às necessidades ali dos romanos, né? No meio daquele mundo, né, mediterrâneo antigo, nós vamos ver aí que no meio de toda essa cultura politeísta, nós vamos ver que existe ali um povo, né, os judeus, que se destaca pelo seu compromisso com o monoteísmo singularmente desenvolvido. Olha que interessante, nós vamos ver aí os judeus, né, o povo de Deus, o Israel de Deus ali, um povo monoteísta, que estava somente em um Deus, inserido geograficamente em regiões onde o politeísmo, a adoração a muitos deuses, a vários deuses, né, a várias deidades, era muito comum. Mas nós vemos aí que os judeus, de forma maravilhosa e de uma forma bem desenvolvida, né, eles eram ali
monoteístas, eles adoravam somente a um Deus, né? O nosso Deus, né, ele é unidade, né? Quando nós falamos de unidade e singularidade de Deus, né, não existe vários deuses, né? Não existe três tronos lá no céu, né? Mas nós vamos ver que Deus ele é uno e trino ao mesmo tempo, né? Há uma unidade, uma singularidade, né, em Deus. A grande ênfase, né, foi colocada na singularidade de Deus quando nós vamos para o Antigo Testamento, né, pela comunidade de Israel no Antigo Testamento. Pensamos, por exemplo, né, na Shema. O que é a Shema? Shema era uma profissão de fé ali dos judeus, né, que nós vamos encontrar em Deuteronômio capítulo 6, né, que é referido no livro de Deuteronômio. A Shema era recitada na liturgia israelita e estava profundamente arraigada, inserida, né, na consciência do povo, né. E o Senhor havia dito para eles: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, né? Então isso estava arraigado, isso estava impregnado, né, na cultura, no povo, né, na mente, né? Isso estava inserido no meio do povo, né? Isso deveria ser escrito e fixado nos umbrais das portas, né? Isso tinha que ser carregado de geração em geração, né? Essa ideia da unidade, da singularidade de Deus, né? E nós vamos ver que essa doutrina é uma doutrina muito bem, né, definida. É fácil de compreender porque a doutrina da Trindade frequentemente não foi bem compreendida nem bem explicada, né? Nós vamos ver que era muito difícil, por exemplo, achar termos humanos, né, que pudessem expressar a unidade da divindade e, ao mesmo tempo, a realidade e a distinção das três pessoas. Irmãos, era algo muito difícil, né, falarmos ou definirmos, por exemplo, uma doutrina, né, que hoje para nós ela é definida, chega para nós de uma forma definida, de uma forma um pouco mais clara, né, mas era muito difícil achar termos, né, palavras que pudessem expressar ou explicar acerca da unidade, né, de Deus, da sua singularidade, da sua triunidade, né. Nós vamos ver que esse termo trindade, né, ele foi cunhado e desenvolvido por Tertuliano, né. E nós vamos ver que antes disso nós não temos uma definição clara, né, acerca dessa doutrina tão importante, né. E quando nós falamos aí acerca da trindade, né, quando nós falamos acerca dessa triunidade de Deus, nós devemos tomar alguns cuidados, algumas precauções ao falarmos acerca disso, né. Nós devemos tomar um certo cuidado que ao acentuar, né, a realidade da divindade de Jesus e da personalidade do Espírito Santo, né, alguns escritores corriam, né, o perigo de cair no triteísmo e a crença em três deuses. Então, isso aconteceu muito ao longo da história da igreja, né? Algumas pessoas, alguns bispos, né, que caíam nesta doutrina do triteísmo, né? Quando eles enfatizavam a triunidade de Deus, eles acabavam caindo nesse triteísmo e acabava dando a entender que existiam três deuses, né? E isso é chamado de triteísmo, e é algo que é muito perigoso e que nós devemos tomar aí um certo cuidado para também não cairmos, né, neste erro, neste engano e nesta falsa doutrina, né, na crença de três deuses, né. Um outro ponto muito importante que nós devemos aí ressaltar acerca da Trindade, né, é que outros escritores, né, ao acentuar a unidade de Deus, né, então é o outro lado da moeda, né. Se por um lado enfatizava-se a trindade, né, essa triunidade de Deus, né, enfatizava-se ali a questão de que haveria, né, a possibilidade de ser três deuses, né, que é chamado de triteísmo, né, que era a ênfase em três deuses, né. Por outro lado, né, o sabelianismo, né, que é uma doutrina que foi desenvolvida aí pelo bispo Sabélio, fez com que muitos escritores, né, ao acentuar a unidade de Deus, corriam o perigo do quê? De esquecer-se da distinção entre as três pessoas da Trindade, né? E esse erro, né, era comumente conhecido como sabelianismo, doutrina do Sabélio, né, o qual postulava que Pai, Filho e Espírito são simplesmente três
aspectos, né? Isso aqui é muito importante para nós. Ele enfatizava, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram três aspectos ou manifestações de Deus. Isso aqui é algo muito perigoso, né? Às vezes passa até desapercebido e passa, às vezes, até como se fosse algo correto, né? Essa afirmação, né, de três aspectos de Deus ou três manifestações de Deus. Porém, é um erro, né? Quando nós falamos que existe três formas, né? Que existe três formas de Deus se manifestar, né? Quando nós afirmamos isso, que Deus ele se manifesta como o Pai, se manifesta como o Filho ou se manifesta como o Espírito Santo, nós caímos nesse erro do sabelianismo, né? Ou também conhecido como modalismo, né? E é uma doutrina errada, né? Que dá a entender que o nosso Deus é um Deus que usa máscaras, né? Que ele se manifesta com uma determinada roupagem ou com uma determinada máscara, a fim de fazer algo, né? Ou com a finalidade de agir de uma determinada maneira. E isso é um erro muito grande, né? Quando nós afirmamos que existem três aspectos ou três manifestações, né, de Deus, né? Dá uma ideia como um Deus disfarçado e um Deus que usa máscaras, né? E é algo aí que é perigoso, é um erro que foi combatido na história da igreja, foi considerado como uma heresia, foi combatido, e nós devemos tomar muito cuidado quando falamos, né, acerca da manifestação de Deus, quando falamos acerca da sua triunidade, da trindade de Deus, né? De não cairmos no erro de ensinarmos que existe três deuses e nem de ensinarmos que existe um Deus que se manifesta de três formas diferentes, né? Nós temos que ter claramente em nossas mentes que existe três pessoas nessa trindade, né? Três pessoas distintas, né? Não é um Deus que se manifesta de três formas diferentes, né? Mas são três pessoas distintas, né? Esse erro ocorreu muitas vezes na história da igreja, né? E existe ainda hoje. Então nós devemos tomar muito cuidado. E entrando aí na nossa lição, né? O primeiro ponto aí que nós queremos aí abordar no tópico 1 é acerca do Deus Pai, né? Isso é algo muito presente, né, nas Escrituras, essa paternidade de Deus. Irmão, isso é muito claro nas Escrituras que Deus Pai, né, a primeira pessoa da Trindade, né, se assim podemos dizer, é vista e manifestada, né, de forma muito clara, né? A paternidade é um conceito tão amplamente aceito, né, nos tempos modernos que poucos são os que se preocupam em entender seu verdadeiro significado. Então é algo assim tão claro que às vezes a gente nem para muito para pensar nessa paternidade de Deus, né? Às vezes se aplica ao Deus Trino como a origem de todas as coisas criadas, né? Como nós vemos aí em 1 Coríntios 8, em Efésios 3, em Hebreus 12, né? Fala muito acerca desse Deus, né? Pai, Criador, né? Conquanto, nesses casos, o nome se aplica ao Deus Trino, né? Refere-se mais particularmente à primeira pessoa, a quem a obra da criação é mais especificamente atribuída na Escritura. Então nós vamos ver que quando fala-se da criação, nós vamos ver que o Deus Pai, né? Nós vamos ver que a Bíblia dá uma ênfase, né? Que o Deus Pai é o Criador, né? Que o Deus Pai foi quem criou todas as coisas, né? Que o Deus Pai trouxe a existência por meio da sua palavra, por meio do seu poder, todas as coisas. E o mais interessante é que Cristo Jesus, o Filho, né, estava também na criação, né? A Bíblia vai dizer que sem ele, né, que por ele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito, né, haveria de ser feito se ele não estivesse lá também. Então, nós vamos ver que essa ênfase na criação, né, a Escritura aponta para o Deus Pai, como o Criador. Algumas obras, né, o Pai está em primeiro plano, como por exemplo, o plano da redenção, né? Quando falamos acerca do plano da redenção, este plano, a Bíblia vai mostrar claramente que o Deus Pai, né, organizou, arquitetou, planejou, né, estruturou o plano da salvação, o plano de redenção. A eleição também, Paulo vai dizer que fomos eleitos pelo Pai no Filho, né? Mas fomos eleitos pelo Pai. Nós vamos ver que as obras, né, da criação também são atribuídas ao Deus Pai. E o mais interessante é que o Deus Pai também, né, é atribuído a ele
a providência, né? Que ele não somente cria, não somente criou, não somente trouxe à existência as obras, né, que por ele foram criadas, mas ele dá providência, é o Pai, né, que providencia todas as coisas para a sua criação. Então esse aspecto de Deus Pai, né, está sempre aí atribuído à primeira pessoa da Trindade. E ele, né, nós vamos ver nos outros tópicos, né, o Criador, né, ele é o Pai, é o que trouxe a existência de todas as coisas, o que criou todas as coisas, e ele é o Criador. Né? Nós vamos ver que a Bíblia vai mostrar, né, e apontar para ele como o Deus que cria, o Deus Criador. Deus aparece nesse papel nos primeiros capítulos, né, de Gênesis, e o tema recorre periodicamente ao longo de toda a Bíblia hebraica. Nós vamos ver que por todo longo da Bíblia, do Antigo Testamento, nós vamos ver aí essa relação muito grande, né, do Deus Pai sendo atribuído a ele a obra da criação e sendo visto, né, e reconhecido como o Criador. Nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia atribui a ele já logo de início toda a criação. Né? Ele é o Deus Criador, o Deus Pai. E ele não é só o Criador, ele também é o sustentador, como nós vamos ver no tópico 1, 2. Ele é o sustentador de toda a sua criação. O pregador, né, Paul Washer diz assim: Deus é o sustentador de tudo o que existe. As Escrituras Sagradas nos ensinam que Deus não é apenas o Criador dos céus e da terra, mas Ele também é o seu sustentador. Ele não somente criou e deixou haver navios, ele não somente criou e deixou que a criação tomasse conta de si próprio, não, mas ele é o sustentador da sua criação. Ele sustenta toda a sua criação. Nada do que existe existiria fora dele. Se ele abandonasse sua criação apenas por um momento, tudo pereceria. Irmãos, o ar que nós respiramos é providência de Deus. Se Deus deixasse de providenciar isso para nós por milésimos de segundo, toda a humanidade pereceria, porque tudo isso provém de Deus, né? Do Deus criador e sustentador. Deus sustenta todas as coisas, né? A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra e ele sustenta a sua criação, né? Ele sustenta tudo aquilo que ele criou, todo o globo terrestre, todos os outros planetas, né, organizados, é ele que sustenta tudo isso. Ele que sustenta as aves do céu, ele que sustenta as plantas, né, ali do campo, ele sustenta todas as coisas. Né? O próprio Jesus vai dizer, né, em Mateus 6, quando ele vai dizer acerca de nós não andarmos ansiosos, né, e temos a confiança e a garantia de que o Deus Criador é o Deus que providencia todas as coisas, né, e é o sustentador. Né? Se ele sustenta as aves do céu, se ele sustenta as plantas, né, que nascem hoje e amanhã são lançadas ao fogo para serem queimadas, quanto mais nós, né, a coroa da criação, o Ketef, né? Quanto mais ele não fará por nós. Então, ele é o sustentador. Né? E não só sustentador, ele é provedor também. Né? A Bíblia chama ele de Jeová Jireh, né? Jireh, provisão. Em hebraico quer dizer o Senhor que provê. Jeová Jireh, o Senhor que provê. Deus provê todas as coisas. Quando Deus criou, ele era sabedor de todas as nossas necessidades. Né? E por isso ele é o provedor de todas as coisas. Irmãos, quando Deus nos criou, ele não criou simplesmente pelo fato de criar, ou simplesmente ao seu bel prazer, não. Ele criou e ele sabia, né, de todas as nossas necessidades. E ele saberia que ele iria providenciar tudo o que nós precisaríamos. Então, ele é o Deus provedor. Né? E ele não só providencia sustento físico, né, mas ele também providenciou, né, a redenção, né, por meio de Jesus Cristo. Né? Ele providenciou. Nós vamos ver aí um episódio, né, de Abraão com seu filho ali no monte, onde havia necessidade da provisão de um cordeiro, e o Isaac pergunta para Abraão onde está, né, o animal que precisa ser sacrificado. E Abraão diz que o Senhor providenciaria, né? Deus proverá para si. Então, e nós vemos ali que se cumpriu aquilo, né? Porque Deus providenciou o animal para ser sacrificado. Né? Então nós vemos que o nosso Deus é um Deus de provisão. Ele é o provedor. João Batista, ali, né, no seu ministério, em um determinado momento, com seus discípulos, ele vê Jesus vindo,
né? E ele olha e aponta e diz, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aquele Cordeiro é a providência de Deus para salvar, para redimir a humanidade perdida que carecia, né, de ser resgatada, né? Então, nós vamos ver que ele é o Deus de provisão, ele é o Jeová Jireh, ele é o provedor. E continuando, né, tópico 2 da nossa revista, nós vimos aí no tópico 1, vimos aí acerca do Deus Pai, né, e dos seus feitos, né, das suas obras, né, como criador, como o sustentador, né, e como o provedor de tudo. E o Deus Filho, né, nós vamos ver aí também que ele tem aí missões, né, missões, tem ali obras, né, que foram realizadas exclusivamente por ele, né. As três pessoas da Trindade são distintas, né, isso tem que ficar claro para nós, que são distintas, né. Eles não são o filho não é o pai, né? O pai não é o filho, né? O filho também não é o Espírito Santo não é o filho e também não é o pai, né? Eles são três pessoas distintas, né? Com uma única essência, né? O pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus, né? O filho é eterno, o pai é eterno, o Espírito Santo também é eterno. Então essas características, né? Essas atribuições, né? São iguais, né? Ambos são eternos, ambos são soberanos, ambos são divinos, né? E ambos são Deus, mas são distintos, né, em pessoas. Segundo o credo atanasiano, né, ele define assim, né, o credo atanasiano diz assim: adoramos um Deus, né, em trindade, e trindade em unidade, sem confundir as pessoas e sem separar a substância, né? Então a substância de ambos, né, é igual, a essência deles é igual, né, mas são pessoas distintas. Adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade, sem confundir as pessoas e sem separar a substância, né, delas. E nós vamos ver que o filho, né, da mesma forma que o pai, né, ele tem aí algumas missões, né? Ele tem algumas missões, né? E uma delas é o que? Ele é libertador. Né? O filho é libertador, né? Isso é algo que é atribuído a ele, né, claramente aí nas escrituras, né? Quando nós vemos ali, por exemplo, em João 8:32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ele é o libertador. No tópico 2.2 nós vamos ver que ele não é somente libertador, mas que ele é o mediador. Em Atos 4:12 diz assim: e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então ele é um mediador entre Deus e os homens. Ele é a ponte, né? Ele é o acesso que nós temos até Deus. A própria palavra de Deus vai nos dizer que nós não conseguimos ir ao Pai se não for pelo Filho, né? Então ele é o mediador. Ele é o único ao qual nos consegue levar, né, até o Pai. Ele é aquele que nos dá acesso ao Pai, né? A Bíblia vai nos dizer que agora nós podemos, né? Lá em Hebreus vai dizer que nós agora podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. E tudo isso é por meio da obra de Jesus, né? Por causa da sua mediação entre nós e Deus, né? Havia uma inimizade, nós éramos inimigos de Deus, né? Nós não conseguiríamos nos aproximar de Deus pelo meio das nossas obras, né? Porque nós éramos inimigos de Deus. Nós havíamos pecado. E a Bíblia vai dizer que fomos separados, destituídos da glória de Deus. Mas agora, por intermédio de Jesus, né, sendo o nosso mediador, nós conseguimos nos aproximar, né, indo ao Pai pelo Filho, né, sendo Ele nosso mediador. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Disse Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Está em João capítulo 14 e o verso 6. Né? E ele é o nosso Salvador. Ele é o libertador, ele é o mediador e ele é, né, o nosso Salvador.
E quando nós falamos de salvação, nós entendemos que a obra salvífica de Cristo é a coluna central no templo da redenção divina, né? Então, se a redenção fosse um templo, né, a obra salvífica seria a coluna principal, né, da obra da redenção. Podemos compará-la também, né, ao eixo em torno do qual gira toda a atividade de Deus na redenção, né? Ele é o Salvador, né? O plano de redenção gira tudo em torno, né, do Salvador. Tudo aponta para o Salvador. Tudo aponta para Ele, né, que nos salvou, que nos resgatou, que nos salvou, né, da condenação. Então, a obra da salvação é algo importante. E Ele é o Salvador. E no tópico 3 nós vamos ver aí, né, falando acerca do Deus Espírito Santo. Já falamos acerca do Deus Pai, né, Deus Pai, que é Deus. Falamos acerca do Deus Filho, que também é Deus, né? E nós vamos ver que o Deus Pai, ele é caracterizado, né, como o Criador, como o sustentador, como aquele que dá providência, né, às suas criaturas, né, aos seus filhos, e a tudo aquilo que ele criou. Mas nós vemos que o Filho, né, está incumbindo, né, de nos resgatar. O Filho tem a missão de nos levar para casa, né? De fazer com que nós tenhamos aí comunhão com o Pai, né? E é interessante que quando nós falamos do Filho, nós vamos ver que ele, né, é a manifestação perfeita do Pai, né? Quando nós olhamos para o Filho, nós vemos o Pai, né? E é interessante que a Bíblia vai dizer que ele e o Pai são um. João 10,30. Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Então nós vemos aí uma evidência da triunidade de Deus, né? O próprio Senhor Jesus dizendo que ele era um com o Pai. E quem olhava para ele, via o Pai. E ele manifestava o Pai, né? Então, nós falamos aí acerca do Pai, do Filho, e vamos nos deter aqui um pouco agora a falar acerca do Deus Espírito Santo, que muitas das vezes é caracterizado, né, ou identificado como a terceira pessoa da Trindade, porém isso não o desqualifica e não o inferioriza, né? Não existe essa hierarquia de primeiro, segundo ou terceiro, não, né? Isso é uma forma didática, né, que nós usamos para falarmos acerca das pessoas distintas dentro dessa Trindade, né? E o Deus, né, Espírito Santo, na Escritura Sagrada, o Espírito Santo é expressamente chamado de Deus, né? Então nós vamos ver aí diversos textos, né, que vão falar e vão chamá-lo, né, de Deus. Ele possui os atributos de Deus, né? Então eles não, as pessoas dentro dessa Trindade não são diferentes, né? Não são diferentes, não são mais poderosos um do que o outro. O mesmo poder que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo também tem, né? Então, eles não são um maior do que o outro, né, dentro das questões dos seus atributos e dos seus poderes. Ambos são iguais, né? Eles realizam, né, atos, né, semelhantes, né, e as obras, né, de caráter divino. E ele, né, é caracterizado aí, né, até pelo próprio Senhor Jesus, né, como o Consolador. Jesus ele chama, né, o Espírito Santo de Consolador. Trata-se da tradução da palavra grega Parakletos. Quando nós olhamos aí para essa palavra, para esse termo, né, termo grego, né, Parakletos, né, é identificado como Consolador, né? Ele é chamado de Consolador. O próprio Jesus disse que enviaria o outro Consolador, né? E essa palavra, né, tem um significado bem interessante, né? Consolador, Parakletos, tem um significado de alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar, né? E essa foi a promessa que o Senhor Jesus fez ali em João 14, né? Quando ele estava ali instruindo os seus discípulos e falando para eles que haveria necessidade dele voltar, né, para o Pai, e que ao chegar lá ele enviaria o outro, né, o Consolador, que estaria com eles, né, por todos os dias até a consumação do século. Então Jesus estava prometendo para eles, né, enviar o outro, né? E quando ele usa essa expressão outro ali no texto, é bem interessante que é um outro igual, né, que é da mesma essência, da mesma substância, né, tem os mesmos atributos, né? Então, nós vemos ali claramente ali, né, a Trindade sendo revelada, né,
na igualdade divina de senhorio, de poder e de manifestações, né, sobrenaturais, né, de operações sobrenaturais. E este Consolador, ele viria e habitaria, né, dentro ali e estaria com eles, né, por longos anos, por toda o tempo que eles estivessem aqui, até a consumação dos séculos. Então, este outro, né, era alguém chamado para ficar ao lado de outro, para o ajudar. Né? O Consolador seria enviado para ajudar os discípulos e ajudar, né, a todos quantos os cristãos, né, que existissem, para ajudá-los nas dificuldades, né, ajudá-los nos dias difíceis, nos dias maus, né, ajudar a eles no percurso, né, de caminhada na vida cristã. Então, o Consolador tinha, né, e tem até hoje, né, essa incumbência de consolar, de estar ao lado, né, de ajudar. Né. E ele, né, não é só o Consolador, né, mas ele é também o convencedor. Né. Ele não é somente o Consolador, mas o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, é aquele que convence. Né. A multiforme operação do Espírito Santo mantém a Igreja de Cristo viva. Né. Então, ele, né, mantém a Igreja de Jesus, né, a Igreja de Cristo viva, né, na sua multiforma, né, de operar, né, nas suas múltiplas, né, formas de operar, né, nas suas várias maneiras de operar e de trabalhar. Ele mantém a igreja viva, dinâmica e atuante, pois é, né, uma das pessoas divinas. Ele é divino, né, e ele tem este poder e essa autonomia, né, de manifestar o seu poder. Né. Ele é quem convence o pecador. É ele, né, é uma obra dele, né, que convence o pecador. É ele quem administra os dons ministeriais e espirituais, né, que Deus coloca à disposição da igreja para o que for útil e distribuindo particularmente a cada um como quer. Olha que coisa, né, tremenda é nós entendermos que ele administra, ele distribui, né, e ele faz isso da maneira que é, né, da melhor forma possível para a edificação da igreja, para que a igreja continue viva, atuante e operante, né, naquilo que ela foi chamada, usando os dons ministeriais e os dons espirituais. É ele quem transforma, né, os homens em novas criaturas por meio do novo nascimento. Né? Isto é uma obra do Espírito Santo. Né? Os homens não conseguem convencer. Né? Palavras humanas, né, pregadores, né, conferencistas, palestrantes, né, não conseguem, né, fazer com que o homem convença-se do seu pecado, ou se arrependa-se dos seus erros, ou reconheça as suas limitações. Não. Os homens apenas pregam, apenas instruem, apenas ensinam. Os homens levam as palavras, né, e os seus ensinamentos somente até os seus ouvidos. E as palavras, né, que vão descer ao coração é a obra do Espírito Santo, é a obra do convencedor, é a obra dele, né, do Deus Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Isso é uma obra dele, uma obra exclusiva dele. E ele é o intercessor. Né? Nós já vimos aí que ele é o consolador, que consola e que está ao lado, né, para ajudar, que convence o homem, mas ele também, né, o Espírito Santo, né, uma aí das pessoas da Trindade, da triunidade de Deus, ele é intercessor. Né? E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. É ele. Né? Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Né? Olha que obra maravilhosa que o Espírito Santo de Deus faz, né? Que é interceder por nós. Até nos momentos em que nós oramos, em que nós vamos, né, buscar a Deus em oração, e às vezes nós não temos nem palavras, né, para expressar, para falar, e o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, né? Ele leva até o Pai aquilo que nós estamos pedindo e que nós não conseguimos nem pedir com palavras. Né?
Ele melhora as nossas orações, ele nos ajuda nas nossas orações, ele nos auxilia naquilo que queremos pedir e não sabemos como pedir. Né? Então, veja a importância, né, do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, a sua importância, né, que muitas das vezes é esquecido. Né? Tem até um livro que chama O Deus Esquecido, né, e trata exatamente do Espírito Santo, né, que ao longo, né, de muitos anos, né, até no período da história da igreja, a pessoa do Espírito Santo ficou esquecida, ficou um pouco ao lado. Né? Não dava-se tanta ênfase nos estudos, no desenvolvimento, né, da doutrina do Espírito Santo, que fala exclusivamente da pessoa do Espírito Santo. Né? Mas ele é Deus, né? E deve ser, né, honrado, adorado e lembrado, né, e reconhecido como divino. Né? O Espírito Santo de Deus, ele não é uma força ativa, como algumas doutrinas, algumas organizações religiosas ensinam que ele é uma força ativa de Deus. Não, ele é Deus, ele é uma pessoa, né, da Trindade. Ele, ele age de forma maravilhosa em nossas vidas, intercedendo por nós, por isso que ele é chamado de intercessor, que intercede por nós. Ele habita em nós, né? Ele faz de nós santuário, né? Ele habita em nós, né? Paulo vai dizer que nosso corpo é o santuário de Deus e que ele habita em nós, e que ele tabernaculou dentro de nós, que ele armou uma tenda dentro de nós, ele veio habitar dentro de nós, né? Então, ele é muito importante para nós, né? Ele é o nosso intercessor, que nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos haver de como pedir, né, aquilo que nos convém. Então nós vamos ver que ele é o nosso ajudador, ele é o consolador, ele é o intercessor, ele intercede por nós, né? É o Deus Espírito Santo. E após nós vemos aí, né, um estudo, né, rápido, né, um tema tão vasto, mas tivemos que, né, abordar de uma forma breve, né? Nós verificamos que é a fé que nos faz crer, né, em um Deus na Trindade, né, em um Deus em Trindade, e a Trindade na unidade. Né? Nós cremos, né, que ele é trino e uno. Né? A nossa fé nos capacita, né, a crer na Trindade e na unidade de Deus. Não podemos confundir as pessoas, nem dividir a substância, porque uma é a pessoa do Pai, a outra a pessoa do Filho e a outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à sua glória eterna e majestosa. Né? Então, eles são iguais, né? Em glória, majestade e poder. Né? E para nós concluirmos, por tudo que se deve agradecer, devemos ser gratos a Deus, né, por ter nos revelado, né, tamanho mistério, aceitando por meio da fé o Pai que nos criou, o Filho que nos remiu e o Espírito Santo que nos santifica. Né? E nós vemos aí a operação, né, maravilhosa do Pai que cria, o Filho que remiu a humanidade perdida, né, e o Espírito Santo que está conosco até os dias de hoje, nos ajudando, nos auxiliando, intercedendo, consolando e trabalhando em nós no processo da santificação. Então, isso é algo maravilhoso. Nós vemos aí as três pessoas da Trindade distintas, né? Trino e uno. Né? Esse é o nosso Deus. Né? Que possamos aí continuar buscando conhecer, né? Prosseguir e conhecer cada dia mais esse Deus, conhecer os seus atributos, o seu caráter, né? E para podermos aí servir de uma forma melhor. Né? Que Deus abençoe os irmãos e que esta lição possa enriquecer mais, né, o seu conhecimento